Bom, como eu estava explicando para vocês, nós temos aqui o quê? As funções do quê? Do plexo braquial. Qual a função do plexo braquial? Controlar a ação muscular. Como assim? Imagine que o músculo bíceps está fazendo uma contração concêntrica, ele é o agonista do movimento de flexão aqui do cotovelo. Quem foi que mandou a informação para o bíceps dizendo bíceps, contraia? Foi o nervo músculo cutâneo. Tudo bem? Então, o nervo músculo cutâneo que sai da estrutura do plexo braquial, nós vamos discutir isso também daqui a pouco, ele vai controlar a ação do músculo, ele vai mandar uma informação porque esse nervo ele é eferente, ele sai da medula, vai para o bíceps e diz assim, bíceps, contraia, bíceps, faça uma flexão do cotovelo, ou de repente a cabeça longa do bíceps ajudar na flexão do ombro, tá? Então eu sei que ele tem, os plexos têm a ação de controlar a estrutura muscular. Só que quando eles controlam, eles também controlam a coordenação do movimento. Quando acontece uma lesão nervosa, uma lesão neurológica, isso dificulta a realização do movimento. Isso pode provocar e pode trazer o quê? Um prejuízo à mobilidade, à coordenação, tá? Equilíbrio também. Outra coisa, esses plexos eles podem ser classicamente divididos no membro superior em plexo cervical e plexo braquial. Lembrando que o plexo cervical é formado pelas raízes de C1, C2, C3 e C4. Lembrando também que a primeira raiz emerge logo abaixo da estrutura do crânio, logo abaixo do occipital. Então as raízes cervicais elas vão sempre emergir, vão sempre surgir acima da vértebra. A raiz de C1 sai entre o occipital e C1. A raiz de C2 sai entre C1 e C2. Então, ou seja, a raiz de C3 sai acima da vértebra de C3. Só que quando chega de C5 em diante, já não tem mais plexo cervical, já é plexo o quê? Braquial. Aí eu tenho as raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. Sendo que as duas primeiras raízes vão se conjugar e vão formar o tronco superior do plexo braquial. A raiz de C7 fica sozinha e vai formar o quê? O tronco médio do plexo braquial. C8 se conjuga com T1 e vão formar o quê? O tronco inferior do plexo braquial. Agora, outra observação importante. Da torácica para baixo, as raízes não vão emergir mais acima das vértebras, mas sim abaixo. Por quê? Porque eu tenho a raiz de C8. C8 não é vértebra, não existe vértebra de C8, é só raiz nervosa de C8. Tá? Então caiu em alguma questão lá do ENAD, alguma coisa do tipo, falou assim, raiz nervosa de C8, você já sabe que não tem a ver. A raiz nervosa de C8 ela vai sair onde? Entre a vértebra de C7 e a vértebra de T1, porque não existe vértebra de C8. Agora, já a raiz nervosa de T1 vai surgir entre o quê? Entre T1 e T2, já fica abaixo. Perfeito? Já vai ficar literalmente abaixo. Tá? Outra coisa, então como é que nós dividimos esse aqui? Tronco superior, C5 e C6, tronco médio e as duas últimas, tronco inferior. Esses troncos eles podem se conjugar entre si formando os fascículos. O fascículo que migra para a lateral é o fascículo lateral. O que migra para a região posterior do ombro e do tronco, fascículo posterior. O que vem para essa região de musculatura peitoral, mais próxima do esternocleido, fascículo medial. Não é isso? Então vamos repetir comigo como é que nós localizamos anatomicamente o tronco, o plexo braquial. Ele emerge lateralmente à coluna cervical, entre os músculos escaleno anterior e médio, atrás do músculo esternocleidomastoide, atrás ou posteriormente à clavícula, passa sob ou por debaixo do músculo peitoral, vindo emergir na região da axila, perfeito? Junto da artéria axilar e se distribuindo por todo o membro superior. Só tem uma observação. Veja bem qual é. Quando esses nervos eles chegam ao braço, chegam ao membro superior propriamente dito, vai acontecer assim, ó. Esse nervo, essas raízes, uma delas passa exatamente na parte da frente do braço. Outra dela ela contorna o húmero e vem para a parte posterior do húmero. Então existe uma raiz nervosa que vai passar na parte posterior do braço. Quando chega no cotovelo, ela vai sair aqui em cima do epicôndilo lateral e vai passar lateralmente ao rádio. Como é que é o nome de uma raiz que passa exatamente em cima do rádio? Chamado nervo radial. Agora, tem uma raiz que passa medialmente aqui
nessa incisurazinha, passa lateralmente a una. Como é que é o nome do nervo? Nervo unar. E tem um nervo que passa no meio do antebraço, é chamado de nervo mediano. Entenderam isso? Então, nervo radial, nervo mediano e nervo unar, nessa distribuição. Agora, tem um outro detalhe, de novo, lembrando, como é que é o nome do nervo que contorna o húmero, vem para de trás do húmero e pega toda a porção do braço posterior? Nervo radial. O nervo radial ele vem percorrendo a porção posterior do braço, sai aqui em cima, de junto do epicôndilo lateral e passa o trajeto dele sobre a estrutura do rádio. Tá certo? Então, no braço, o nervo radial veio, saiu daqui junto da axila, ele contornou posteriormente o braço e vem passando na parte posterior do braço. Vejam que não tem dificuldade. O nervo radial passa onde no braço? Posterior ao braço ou anterior ao braço? Posterior. Quem é o músculo que fica aqui atrás do braço? O tríceps. Olha que coisa. Quem vai inervar o tríceps, quem é? É o nervo que está naquela rua. Tá certo? Então vamos pensar assim. Quem é que mora na rua anterior do braço? O bíceps, o braquial. Quem mora na rua posterior do braço? Um tríceps, um ancônio. Tá certo? Então assim, quem é o nervo que passa na parte posterior do braço? Nervo radial. Ele vai inervar quem? Quem está lá atrás. Quem é que está lá atrás? O músculo tríceps e os outros parceiros dele. E aí ele vem pela porção lateral do antebraço, exatamente sobre a estrutura radial, inervando esses músculos aqui também. Agora observe uma outra coisa. Quando nós falamos disso, tem um nervo que vem na parte anterior do braço, chamado nervo músculo cutâneo. Esse nervo músculo cutâneo, ele é formado pelas raízes de C5, C6, C7, e ele vai inervar quem? Gente, se esse nervo passa na parte anterior do braço, vamos dizer assim, entre aspas, na rua anterior do braço, quem é que ele vai inervar? Se o nervo passa aqui, ele vai inervar quem? O bíceps, o braquial. É assim que funciona. Bom, eu vou dar um exemplo bem clássico. Eu tenho uma rua que fica aqui na frente da faculdade e tem uma rua aqui de trás. A Avenida Luiz Eduardo aqui na frente e aqui no fundo a Avenida São Luís. Tá certo? Minha pergunta é, se eu tenho uma casa aqui em frente à faculdade, que é número 500, e do lado dessa casa tem a casa mais para cima um pouquinho, casa 510, 520. Vocês acham que na mesma rua, 2 ou 3 casas mais para frente, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima da rua, vai mudar o CEP? Vai mudar aquele código de endereçamento postal? Não vai. O CEP é por rua e por bairro, não é assim? A mesma coisa, bota na cabeça, estou fazendo uma analogia, uma comparação com a história das raízes nervosas. Se você colocou na cabeça que as raízes nervosas, elas são assim, quem é a raiz que passa na rua anterior do braço? Nervo músculo cutâneo. Quem é a raiz que passa na parte posterior do braço? Radial. Lateral ao antebraço? Radial. Medial aqui ao antebraço e a mão? Mediano. E aqui, medial aqui, passando exatamente naquela incisurazinha da una. Aquela que de vez em quando a gente toma uma pancadinha, dá aquele choquezinho na mão, não tem? Vocês já tiveram essa sensação de pegar aqui embaixo? Esse nervo é um dos nervos mais superficiais que nós temos no corpo e fácil de lesionar também. É o nervo unar, nervo unar. Esse nervo unar, ele vai inervar os músculos dessa porção aqui. Tá certo? Então, essa porção medial da região unar. Então, é assim que funciona. Onde está passando o nervo, tiver um músculo, o músculo que tiver ali, é o CEP é dele. Tá? Então, não vai mudar. Agora, se eu mudei de rua, saí dessa rua de trás e vim para a rua da frente, mudou o CEP. Se eu sair da rua da frente do braço e vim para a rua posterior do braço, mudou o quê? A inervação. Já não é a mesma inervação. Já é outra. Ficou claro esse entendimento? Tudo bem? Então nós vamos finalizar essa parte do vídeo agora e vamos para a metodologia de estudo que eu vou ensinar para vocês e junto com a aula prática.